Quem vê a Lúcia caminhando feliz nem imagina quanta tribulação ela já passou. Ela foi diagnosticada com um câncer raro e sua vida mudou completamente. Eu comecei sentindo dores no joelho, na articulação do joelho. E como eu fazia muita ginástica, eu até falei para o meu marido, acho que eu estou ficando velha com artrose, porque está me incomodando, doendo, etc. Mas não dei muita bola, eu sim, deleto um pouquinho as coisas. Depois de um certo tempo eu comecei a não conseguir dormir mais, porque me doía muito a perna, e eu resolvi procurar um ortopedista. Receitou fisioterapia, que eu comecei a fazer, e na fisioterapia eu vi que não estava dando muito certo. Então um dia que eu travei na cama, simplesmente estava doendo, não conseguia levantar, e chamei um primo meu que era médico. E ele falou assim, olha, Lúcia, alguma coisa está errada com você, vamos para o hospital fazer uma batelada de exames. E foi lá que ele descobriu, assim, me virando de avesso por vários exames e etc. Foi daí que eu fui ao oncologista e ele falou que realmente eu estava com um câncer, que era maligno, e naquela época ele me deu assim pouco tempo de vida. E aí o mundo acaba para você, né? Você cai uma bomba na tua cabeça. É ruim pelo fato de eu não saber se no dia seguinte eu estaria viúvo. Eu pensei muito e achei o seguinte, falei, bom, se eu caio, eu tenho uma filha que entrou na faculdade, outra filha que estava fazendo vestibular, tenho marido e tinha minha mãe que morava comigo, que tinha idade. E se eu cair, se eu me deixar bater, a família toda vem junto, cai todo mundo junto. Falei, não, vamos seguir em frente e eu vou passar. Eu lembro que eu chamei todos eles, falei assim, olha, eu vou cuidar mais de mim. Da mesma maneira que ela resolveu enfrentar, à medida que as coisas iam acontecendo, eu também resolvi seguir do lado dela. A Lúcia já convive com essa doença há 23 anos. Durante esse processo, passou por 3 transplantes e vários tratamentos. Hoje em dia, tem uma vida normal e nos conta que o otimismo foi importante na superação da doença. Eu nunca vi assim, nunca vi o lado ruim. Então, por exemplo, se você em qualquer momento que seja, mesmo que eu esteja ruim, se chegar para mim e falar assim, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo. Você nunca vai me pegar falando, hoje eu estou assim, assim, assim. Eu sempre tive um pensamento para cima. Mieloma múltiplo é uma doença rara. Ela costuma acometer pessoas que têm entre 60 e 65 anos. Porém, alguns pacientes são diagnosticados antes dos 40, como foi o caso da Lúcia. Para entender melhor essa doença, nós viemos conversar com a doutora Vânia Hungria, ela que é hematologista e é especializada em mieloma múltiplo. Doutora, como que se dá o desenvolvimento do mieloma? Tem uma célula que se chama plasmócitos, que ela existe normalmente na medula óssea. Só lembrando que medula óssea é o tutano, é o que preenche o osso, né? Então essas células, elas existem normalmente até 4%. E no mieloma, elas começam a se proliferar, aumentar de número essas células e na medida que elas aumentam de número, elas vão levando a algumas alterações, como por exemplo, enfraquecimento dos ossos. Então 80 a 90% dos pacientes com mieloma, eles têm dores ósseas. Essa alteração da produção da série vermelha, como eu disse, vai levar a um quadro de anemia, que 60% dos pacientes vão ter um quadro de anemia. 20% dos pacientes com mieloma podem ter alteração renal também. Então, esses são os principais sintomas que os pacientes têm. Dor óssea, a sensação de cansaço por conta da anemia e tem pacientes que podem evoluir com uma insuficiência renal.
Tem como fazer a prevenção? Não tem prevenção. O mieloma múltiplo é um tipo de câncer da medula óssea que nós não conhecemos a causa da doença, então nós não estamos realmente como prevenir a doença. O que nós podemos fazer, o cenário que nós podemos mudar é divulgar mais a doença para fazer um diagnóstico mais precoce. Que conselhos você daria para alguém que acabou de descobrir que está com essa doença? Quem acabou de fazer o diagnóstico do mieloma, eu acho que a primeira coisa é procurar entender mesmo o que é a doença, porque eu acho que um paciente bem informado é capaz de mudar a sua própria história. Então é muito importante, eu acredito muito nisso. Sempre procuro fazer com que o paciente entenda qual é o problema e qual é o desenho do seu tratamento, o que é aquele tratamento, e tem que entender que as coisas mudaram muito com relação ao tratamento do mieloma múltiplo, muito. A quantidade de medicações novas, acesso. Então, um diagnóstico de mieloma múltiplo não é um diagnóstico para a pessoa ficar desesperada. Pelo contrário, procurar entender o máximo que puder sobre a doença e procurar entender o máximo que puder sobre o tratamento, porque é assim que você vai trocar ideias com o seu médico e fazer as melhores opções.